Agora vamos criar os nossos circuitos, já que o quadro já se faz presente no nosso projeto. Bom, vocês que são da área de elétrica sabem que é comum dividir os circuitos, né, bonitinho, de iluminação principalmente, em dois lados. Mas o intuito aqui nessa aula vai ser ensinar vocês a criar circuitos. Essa questão da divisão dos circuitos vocês vão fazer da melhor maneira aí, conforme a 5410 nos orienta, né, a melhor prática de vocês no dia a dia. Lembre-se que o intuito é só mostrar como se cria circuitos aqui no Revit. Então, vamos lá. Eu vou selecionar todas as luminárias para não ficar pegando uma por uma. Você pode simplesmente selecionar tudo que está na planta e como veio coisas que a gente não tem interesse, você pode agora fazer um filtro aqui nesse comando de filtro. E aí você desmarca todas as opções que estão aqui marcadas e remarca apenas luminárias. Feito isso, você clica em OK. E mais uma vez eu repito, você pode dividir os circuitos de iluminação conforme você queira. Aqui eu vou dar um exemplo criando um circuito único. Tá? Feito isso, então, com todas elas selecionadas, apenas as luminárias, agora surge para a gente aqui, olha, o comando força. Clique então no comando força. E aqui você tem a possibilidade de informar quantas fases você quer no circuito e qual a voltagem. Então a única mudança que eu vou fazer aqui é para o 220, conforme a gente deixou lá no quadro monofásico, então não vou mexer aqui. Como eu disse, futuramente, se você precisar que esse projeto seja trifásico, a gente modifica o quadro e ele passa a ser conforme aquilo que você pretende. Então, clique em OK. Imediatamente ele já vai tracejar aqui para te mostrar que um circuito foi criado, porém vai aparecer para você, dependendo de como seja o zoom da sua janela, vai aparecer essa nova barra aqui. E está escrito aqui painel nenhum. Então você vai clicar aqui onde está painel nenhum e vai aparecer para você o QDT que a gente criou na aula anterior. Lembre-se, se faltar qualquer configuração daquelas que eu mostrei, você não vai conseguir ver o quadro aqui, principalmente se faltar o sistema de distribuição. Se esquecer a configuração dele, você não vai conseguir ver aqui. Então, se não apareceu aí para você, volte na aula anterior e veja o que é que você esqueceu de configurar. Então, clicando aqui no quadro, agora você pode observar que o circuito está sendo enviado para esse quadro. E assim o nosso circuito de iluminação foi criado. Uma coisa que você já pode fazer aqui ainda dentro do comando, sem sair, sem clicar na tela, né, sem dar ESC, é dar um nome para a carga. Onde está aqui iluminação e tomadas, você pode colocar iluminação, né, e dar um nome. Iluminação geral, iluminação 01, nome que você achar interessante aí, para identificar isso lá nos diagramas que você vai gerar futuramente. Então, deixei aqui como exemplo geral, mas você pode colocar o nome conforme você usa no seu dia a dia. Tá? Feito isso, então, pode clicar fora. E aí agora seu circuito foi de fato criado, ele existe. E se você quiser retornar ao circuito novamente, ao selecionar uma luminária que faz parte desse circuito ou uma tomada, você vai ver aqui o menu, ó, circuitos elétricos. Essa é uma das maneiras, tem outras, mas essa é uma delas. Então, circuitos elétricos aparece aqui em cima, e assim que você clica no menu, ele já te mostra esse circuito novamente, ele te diz o número dele, né? Te diz qual é o quadro. Então, são informações aí para que você possa retornar caso seja necessário. Quer mudar o nome? Então, esse é um caminho, mas a gente também tem como mudar o nome depois na tabela do quadro que a gente vai gerar futuramente nas próximas aulas. Ok? Então, é assim que a gente cria o circuito de iluminação. Idem para a tomada. Não vai ter nenhuma diferença em fazer circuitos para tomadas. Né? Mais uma vez, eu volto a dizer que você pode dividir os circuitos direitinho, mas aqui nesse caso eu vou criar alguns circuitos para você de tomada, para essa aula não ficar muito extensa, porque é tudo repetitivo, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, selecionar essas tomadas aqui no fundo, vou pressionar a tecla Ctrl para selecionar as demais. Eu não vou fazer como fiz a primeira vez com o filtro, porque tem algumas coisas que atrapalham a gente ali para pegar, né? Tem uns pontos que eu não quero misturar as tomadas do banheiro, por exemplo, com as demais.
Então, por esse motivo, não me interessa fazer daquela forma. Vou pegar aqui assim mesmo, selecionando com o Ctrl as tomadas que eu quero criar o circuito. Vou deixar a cozinha separada, tá? Vou criar um circuito com essas tomadas que fazem parte da sala e dos quartos. E não vou misturar com banheiro e cozinha. Só pegar os quartos e a sala, ok? Só para vocês entenderem como criar circuitos separados, né, conforme vocês precisam aí. Feito isso, selecionei aquilo que me interessava. Agora eu vou clicar em força, mudar aqui para 220 e dar um OK. Pronto, ele já reconhece ali o circuito que eu quero. Ele já reconhece o quadro, porque já ficou na memória dele. E se você quiser enviar isso para um outro quadro, aí você teria que mudar aqui. Tá? E aqui, novamente, você vai colocar o nome disso aqui, né? Tomadas, por exemplo. E dar um nome para aparecer no diagrama, né? Então, quartos, né? Ou dormitórios, como você queira. Quartos e sala. Pronto, feito isso, tem nome o circuito. Vou clicar fora, certo? E agora vou dar um exemplo de um circuito específico, porque as demais, né, os demais circuitos de tomadas, seja da cozinha, seja as tomadas do banheiro, isso é idêntico, né? Você seleciona aquilo que você quer e cria o circuito. Então vou dar o exemplo aqui de um circuito específico agora, como o caso do chuveiro, e idem para ar-condicionado, é do mesmo jeito. Então se eu quero criar um circuito para o chuveiro, eu clico nele, clico em força, ele já vai para o quadro direto, tá? E aqui você pode colocar o nome, né? Chuveiro, chuveiro. Pode dizer qual é o chuveiro, né? Chuveiro WC1, WC2, vou até mudar isso, chuveiro WC01, porque temos dois, né? Então você pode fazer isso, WC01 para identificar. Agora vamos criar um circuito para o ar-condicionado, porque vai ter algo diferente nas configurações que vocês viram até agora. Você viu que o chuveiro foi simplesmente selecionar o chuveiro e clicar em força, ele já cria o circuito, ele já envia para o quadro. No caso do ar-condicionado, a configuração das famílias exige fazer algo antes de se criar o circuito, que é justamente identificar o número de fases que tem nesse ponto. Então, você pode observar que aqui não tem essa informação, então você vai utilizar o editar tipo. E aqui, olha, você está com o número de fases 2. Se você tentar criar um circuito onde o quadro está configurado como monofásico e o ponto está como bifásico, o Revit não vai localizar esse quadro. E aí, quando você criar o circuito, não vai aparecer aqui a opção de escolher o quadro. Então, é importante que você tenha esse cuidado. Aqui você vai clicar e vai dizer que é uma fase só. Vai dar OK. E agora sim, você pode clicar no botão força e observe que o quadro aparece aqui. Se você deixar como duas fases, como bifásico, quando abrir essa barra aqui, isso aqui vai estar escrito nenhum, porque o Revit não vai localizar esse quadro. Tá? Então, sendo assim, você consegue criar os circuitos também do ar-condicionado. Lembre-se de configurar aqui novamente, ó, como foi no editar tipo, à medida que eu coloquei todos eles agora ficaram como mono. Se for necessário, você precisa, quando for mudar para bifásico, refazer essa configuração em outras famílias e duplicá-las, né? Observe que quando você seleciona uma família e vem editar tipo, você tem a opção de duplicar e deixar como bifásica ou trifásica, caso você necessite, ok? Então, para a aula de circuitos é isso. Você consegue criar circuitos da forma que você quiser, com os pontos que você quiser, luminárias, tugs, TUIs, dessa maneira que a gente mostrou aqui. Então, na próxima aula, a gente vai aprender a criar sistemas de interruptores. Até lá!